Oi, crianças, tudo bom com vocês? Aí, nessa terça-feira maravilhosa, estamos nós aqui mais uma vez, iniciando mais uma aula. Que dia maravilhoso! Abro a janela do meu coração, abro a janela do meu coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Muito bem, então não nessa manhã, né? Nós estamos aqui mais uma vez na terça-feira. Vamos ser gratos ao Senhor pelas maravilhas que Ele nos concede. Vamos se animar, vamos colocar nossa roupa xadrez, vamos entrar no clima junino, que é o mês da fogueira, é o mês do São João, é o mês das quadrilhas. E nós vamos iniciar hoje com a correção da aula anterior, que na aula anterior nós estudamos o conteúdo As ruas se transformam. Lembram? Muito bem. Então a tia pediu para vocês observarem a fotografia das duas páginas, né? Que elas foram tiradas em épocas diferentes e responderem às atividades. Na primeira questão, vinha perguntando em que ano foi feita a imagem A, da página 274, e a imagem B, da página 275. Quanto tempo se passou entre os dois registros? Então, a imagem A, ela foi feita em 1808. E a imagem B foi feita em que ano? 2016, né? Passaram-se exatamente 208 anos entre os dois registros dessas fotografias. Acertaram? Ótimo, passa certinho, vai conferindo. Se você errou, não tem problema. Aproveita agora o momento da nossa correção e refaz a atividade, tá certo? Muito bem. Na segunda questão, vinha pedindo para vocês fazerem o quê? Escreva pelo menos 2 transformações que essa rua passou ao longo do tempo. E aqui a tia trouxe algumas sugestões. Ah, tia, mas eu coloquei diferente da senhora. Não tem problema. Quais foram essas transformações? O estilo da iluminação pública, a pavimentação das ruas, as árvores, a construção dos prédios, tá certo? Foram essas transformações que ocorreram nessas ruas ao longo dos tempos. Bem, tá dando para ver direitinho? Ótimo, muito bem. Então, passaram por essas transformações. Tia, mas eu coloquei só 2, não tem problema. Tia, eu coloquei mais de 2 transformações. Ótimo, excelente. A tia pediu aqui para pelo menos 2 transformações vocês escrevessem. Mas se vocês escreveram mais, ótimo. Muito bem. Na terceira questão, existem elementos que permaneceram na paisagem desta rua, ou seja, que estão presentes nas duas fotografias. Quais foram esses elementos que vocês conseguiram perceber que estavam presentes? Hein? Quais foram? A construção do prédio, né, da direita, e o canteiro central, né? Esses foram os elementos que permaneceram na paisagem desta rua nas duas fotografias. Ótimo. Acertou tudo. Confere, né? E também a tia tinha pedido para vocês falarem sobre o município, né? E eu observei os relatos de vocês, que vocês fizeram aí. Muito bacana. Na nossa aula de hoje, né, nós já encerramos a nossa correção. Nós vamos colocar a data do dia 23/6, nas páginas 277 a 279, que nós vamos estudar hoje o conteúdo Ruas de Pé de Moleque, né? Esse é o nosso conteúdo de hoje, que vocês vão abrir nessa página aqui do módulo, tá certo? Ruas Pé de Moleque, que é o nosso conteúdo de hoje. Não esqueçam de paginar, certo? Ruas Pé de Moleque.
páginas 277 a 279, casa e a data, né? A tia já ia falar quase, olha aí, mas vocês estão em casa. Muito bem. Pé de moleque, olha só aqui, que é o pé de moleque. Pé de moleque é o que? É um tipo de pavimentação em que algumas ruas, né? Em que algumas ruas passam, né? Que algumas ruas eram recobertas, né? Por pedras. Que é o famoso calçamento que a gente chama, né? Aí chamavam antigamente de ruas de pé de moleque, que é um tipo de pavimentação. Vocês já conheciam? Antigamente, as ruas eram espaços predominantes de pedestres e poucos carros circulavam por elas. Vejam um exemplo na fotografia ao lado, que é essa fotografia aqui, ó. Algumas ruas eram recobertas por pedra. Esse tipo de pavimentação é chamado de pé de moleque, como eu já havia falado, porque crianças ajudavam a colocar as pedras nas ruas e pisavam nelas para que ficassem presas no chão. Essas pedras eram de tamanhos diferentes e, por isso, esse tipo de calçamento é bastante irregular. Por ser uma característica histórica, em algumas cidades, as ruas ainda mantêm esse tipo de pavimentação, como mostra a fotografia abaixo. Vamos observar aqui essa fotografia. Observe as ruas de pé de moleque. Essa fotografia aqui mostra uma rua com pavimentação de pé de moleque, lá em Paraty, no Rio de Janeiro, em 2015. E aqui é uma área urbana, é a área urbana do município onde você mora. Tem alguma rua pavimentada com pedra? O que é que vocês acham? Na nossa área urbana, vocês acham que tem algumas ruas, hein, pavimentadas com pedras? Com certeza, ainda tem muitas ruas que não estão asfaltadas, por isso elas estão apenas com os calçamentos, né? Que são um pouco parecidos com os calçamentos desse tipo de pavimentação pé de moleque. Virando aqui para a parte 278, nós temos aqui a seção atividades. O nosso conteúdo de geografia dessa semana é curtinho. E o que é que vocês vão fazer? A rua mostrada nas imagens abaixo, ela passou por 5 transformações ao longo do tempo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão contornar essas transformações na imagem B, tá certo? Então, vocês vão observar a imagem A e a imagem B, quais foram as transformações que elas passaram e vocês vão circular. Uma dica, são 5 transformações. Vocês vão encontrar 5 transformações que essa rua passou, tá certo? Qualquer dúvida, fala com a tia, pelo WhatsApp. Temos o plantão nas quarta-feiras, que vocês também podem aproveitar esses plantões para tirar as dúvidas das atividades de vocês. Na página 279, nós temos aqui uma revisão do nosso capítulo, né? Que a gente está chegando ao fim dessa semana. O que estudei? Neste capítulo, aprendemos para que é usado o espaço das ruas, suas diferentes características, que devemos cuidar bem das ruas e que elas podem passar por algumas transformações. Vamos relembrar? Existem ruas muito movimentadas e ruas pouco movimentadas. As ruas são espaços públicos e cada um de nós tem como dever cuidar desses espaços. As ruas onde predominam moradias são chamadas de ruas residenciais e as ruas que concentram lojas, consultórios médicos, restaurantes e etc. são chamadas comerciais. O modo como as pessoas utilizam os espaços das ruas e os elementos que existem nelas tornam as ruas diferentes umas das outras. Atualmente, as ruas são muito usadas para trânsito de veículos e pedestres. Lembrando que as ruas podem passar por transformações momentâneas e por transformações de longa duração, certo? Nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje de geografia, né? Nessa terça-feira maravilhosa. Realizem a atividade com capricho, né? Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um de vocês e a tia está cheia de saudade de vocês. Continuem se cuidando, lavem bem as mãos, utilize o álcool em gel, que logo, logo nós vamos estar juntos novamente. Se preciso for,
né? Utilizem a máscara de vocês ao sair de casa, tá certo? Tchau, tchau!